Bom dia, pessoal. Bom, prazer estar aqui mais um ano, mais uma Pix. Sempre muito gratificante receber vocês aqui. E meu nome é Danilo Amaral, o pessoal me chama de Dan, trabalho no time de soluções da Sensidia, tá? Também faço parte do comitê técnico do The Developers Conference, né, um dos maiores eventos aí de tecnologia de desenvolvedores que a gente tem aqui na América Latina, né? Então, estou sempre que possível tentando estar envolvido aí com a comunidade e tudo mais. Então, assim, para mim estar aqui, estar aprendendo e compartilhando conhecimento com vocês é um prazer muito grande, né? E quando a gente fala de Apix, né, a gente fala de eventos de forma geral, a gente fala muito de experiência, né? E um dos pontos mais relevantes, né, quando a gente fala de eventos de tecnologia, é a questão do networking, né? Isso é um dos pontos mais importantes que os eventos eles trazem para a gente, né? A possibilidade de a gente se conectar com outras pessoas, ouvir outras histórias e gerar, né, insights, enfim, que a gente pode levar tanto para o nosso desenvolvimento pessoal quanto para a empresa que a gente trabalha, para o nosso negócio, né? Então, dito isso, gostaria de propor rapidamente, uma dinâmica bem rápida mesmo, que eu vou pedir o seguinte, vou pedir que vocês virem para o colega do lado aí, de trás, de frente, enfim, e se apresentem. Falem quem vocês são, de onde você trabalha, o que você faz. Tá? Coisa rápida. Vou dar 15 segundos para a gente fazer isso e daí a gente começa a palestra, beleza? Vamos lá, vou começar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso aí. Beleza. Bacana, pessoal. Aproveitem o evento. A gente aqui no Brasil, a gente tem uma comunidade de tecnologia muito forte, né? E assim, eu fico muito grato de participar e de estar vivendo isso tudo. Então, espero que vocês estejam aprendendo muito aí durante o dia, estejam repensando mesmo a forma como vocês vão trabalhar no dia a dia, né? Porque é algo que até o Marcelo e o Kleber falaram, né? A forma da gente trabalhar está sendo repensada. E falando em conteúdo, né? Assim, quando estava construindo, eu pensei muito sobre como trazer esse conteúdo, porque vamos pensar o seguinte, né? São 30 minutos. Então, obviamente, a ideia não é ser superficial, ficar jogando só a sopa de letrinhas aí para vocês, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem tempo suficiente para entrar de forma muito profunda em algum tópico, algum tema específico, né? Então, a ideia, a mensagem aqui principal, que eu já queria de início trazer para vocês aqui, mas provocar mesmo, instigar, né, vocês a repensarem como vocês estão montando as suas estratégias de IA, né? E quando a gente fala de arquitetura agêntica, né, entrando essa nova frasezinha aí, né, a arquitetura agêntica nada mais é que o design de sistemas de IA que a gente faz. Então, a gente já tem arquitetura de software, de solução tradicional, que é como a gente faz o design de soluções, de sistemas, né? A diferença para a arquitetura agêntica é que a gente está falando de sistemas que envolvem IA. Né? Então, a gente está falando de sistemas que são capazes de controlar, planejar, usar ferramentas, né, acessar contexto e colaborar e executar informações, ações, tarefas, obviamente, com todos os controles, né, que a gente precisa de governança, de segurança e tudo mais. E no NVIDIA GTC, né, que rolou nos Estados Unidos este março, se não me engano, o Jensen Huang, né, da NVIDIA, ele trouxe, né, a IA. Quando a gente está falando de IA, né, a gente sabe que na maioria dos casos a gente está falando de IA generativa, né? Ela não é mais uma aplicação única ou algo pontual ali que a gente está utilizando. Né? De fato, cada vez mais, ela vem fazendo parte da nossa infraestrutura, seja como organização, seja até mesmo no dia a dia, né? Porque a gente utiliza bastante, né? Para a gente melhorar a produtividade, para fazer as coisas de forma mais fácil. Então, a gente precisa repensar como que a gente monta a nossa estratégia de IA, porque não é algo pontual, né? Não é futuro. A gente está falando de algo que é presente, né? E trazendo um pouquinho de contexto do mercado, falando em presente, inclusive tem um primeiro dado ali do State of AI da McKinsey, mas ele é do ano passado, né? Então, quando a gente fala de IA do ano passado, não é nem mais tão atual, né? Mas, e esse dado, ele traz que 88% das organizações elas já estão utilizando IA em pelo menos uma função de negócio. Veja bem, isso é do ano passado, né? Eu acredito que quando eles lançarem desse ano, provavelmente esse número vai ser maior, né? Então é fato, né, corroborando com a frase do Jensen Huang, que assim, cara, assim, a IA tá no nosso dia a dia, tá no nosso negócio, né? E isso não tem mais volta. Né? Outro ponto super relevante, o tanto que está sendo gasto, investido com IA.
O Gartner Predictions, né, desse ano prevê um gasto global de média de aproximadamente 2,5 trilhões de dólares. Só para trazer aqui um pouco de nível de grandeza, né, pessoal? Isso aí é praticamente o tamanho do PIB do Brasil. É uma das maiores economias do mundo. Então é muito dinheiro sendo investido, né? E, obviamente, de acordo com a Microsoft Work Lab, né, que rolou esse ano, 80% dos líderes pretendem integrar agentes à sua estratégia de IA, né, nos próximos aí 12 meses. Né? Isso é algo que faz todo sentido, dado o contexto de mercado. Dito isso, passando por alguns conceitos básicos, antes da gente entrar de fato nos conceitos-chave, que eu vou trazer para vocês aqui nessa palestra, né? Quando a gente fala de anatomia de um agente de IA, e acho que essa altura do campeonato todo mundo já está cansado de saber e ver sobre o que é um agente de IA e tudo mais, né? Principalmente, quando a gente tem um agente de IA, o modelo de fundação é o básico. Né? E aqui, por que a gente coloca modelo de fundação? Porque não necessariamente, nem sempre, o nosso agente de IA ele será baseado em linguagem. Né? E nem sempre vai ser um modelo grande de linguagem, ou seja, nem sempre vai ser uma LLM, às vezes pode ser uma SLM, às vezes pode ser um modelo de fundação de vídeo, de áudio. Então, a gente tem o nosso modelo de fundação, que é um modelo, como vocês sabem, probabilístico, que ele vai trabalhar com instruções, né? Então, políticas, definições, critérios, que a gente vai passar para ele. Ele vai trabalhar com a recuperação de dados, não só recuperação, mas a depender do que ele fazer também pode fazer inserções, né? Dado as ferramentas que ele tem para poder ser utilizada. Isso tudo ele precisa também de memória, né? Seja de curto ou de longo prazo. Então, essa é uma definição, o que um agente ele tem. Tem um modelo de fundação, ele trabalha com instruções, com recuperação, com ferramentas e com memória. E aí, quando a gente traz para um contexto mais atual, né, e aí falando de IA, assim, provavelmente o que eu estou falando aqui hoje, se a gente pegar daqui a 6 meses ou um ano, pode mudar, pode evoluir, pode, enfim, ser termos também que também morram, né, porque até protocolos emergentes, conceitos emergentes, a gente vê que vem se atualizando, se modelando, remodelando, né, a cada dia, cada semana, né? Mas dentro de uma arquitetura agêntica, quando a gente fala de fato de definir o design de sistemas de IA robustos, para a gente garantir que aquilo tudo que está sendo investido, que aquilo tudo que está sendo esperado tenha de fato resultado, a gente precisa construir esses sistemas com contexto, controle, integração e, obviamente, operação. Né? E dentro desses conceitos-chave, nós temos 4 que vamos explorar aqui. Engenharia de contexto e memória, Harness Engineering e Evaluations, protocolos de integrações e a parte de observabilidade, obviamente, muito voltada para AIOps e FinOps, também como o próprio Kleber e Marcílio já trouxeram ali no Keynote. Tá? Falando, então, de engenharia de contexto, lá para 2022, 2023, né, foi criado a engenharia de prompt. Né? Então, tudo que a gente tinha que fazer, a gente tinha que seguir toda uma estrutura ali para que o prompt ele fosse o ideal para a resposta daquele modelo ser mais assertiva. Né? A gente tinha alguns modelos, como técnicas, né, como Few Shot Prompt, Change of Thoughts e tudo mais. Né? Só que aí, à medida que, e muito rapidamente, né, foi evoluindo a forma como a gente constrói agentes e as possibilidades que a gente tem, somente o prompt, a engenharia do prompt, ela deixou de fazer um pouco de sentido. Porque não importa tanto o prompt, na verdade, importa o contexto desse agente. Né? E foi aí que veio o termo de engenharia de contexto. Né? E aí a gente tem práticas dentro da engenharia de contexto que a gente utiliza para garantir eficiência, controle de custos, para a gente garantir que a assertividade do nosso agente. Né? E tudo isso é construído com base em 4 pilares. Os pilares da engenharia de contexto. A gente tem o write, então aqui o write a gente está falando da escrita. Então esse agente ele vai precisar escrever toda a interação que ele está tendo com o usuário ali, por exemplo. Isso trabalhando numa memória tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Né? Inclusive a gente de tecnologia gosta disso, né, de pegar termos emprestados de outras áreas, né? E o termo memória de longo prazo e curto prazo é um termo que vem da psicologia cognitiva, né? Como o nosso cérebro funciona, a gente trabalha a memória. Né? E quando a gente fala de escrever, a gente pode ter 2 momentos. Né? A gente pode ter o tempo de escrita em sessão, ou seja, na interação ali em tempo real que ele está tendo com o usuário ou com outra gente, enfim, que seja. E aí a gente precisa, de fato, trabalhar com scratch pads que vão
armazenando, né, fazendo a escrita dessas informações de forma sumarizada, né, para que o contexto ele não se perca. E aqui, até deixando um disclaimer, né? Assim, eu não coloquei aqui ferramentas, tá? Justamente pensando até no que eu falei no início de, pô, não vou querer ficar jogando sopa de letrinhas aqui para vocês, né? Mas pense que tudo, absolutamente tudo que eu falar aqui hoje, assim, tem ferramentas que fazem isso, tem ferramentas que auxiliam a aplicarem essas práticas, tá? Então, a partir de Write, a gente fala, né, dessa memória de curto prazo, em tempo de sessão, a gente trabalha com o conceito de scratchpads para ir sumarizando essas informações, né? E aqui é um ponto bem importante, porque a gente fala do contexto justamente de otimizar a janela de contexto ali do nosso modelo, né? Então, pô, se eu estou falando de fazer escrita em tempo de sessão, não quer dizer que eu preciso ficar salvando todo o chat, toda a interação. Eu vou utilizar, vou ir escrevendo informações essenciais ali para o meu contexto ele não se perder, né? E a gente também tem a parte de seleção. Então, a gente vai precisar recuperar, de alguma forma, dados que vão melhorar ali o nosso contexto, né? A prática mais utilizada que a gente tem é o RAG, né? Então, a gente vai recuperar esses dados e a questão da busca, assim, principalmente nos últimos meses, vem sendo discutida muito de só utilizar a base de dados vetorial, né? Que é algo que, assim, a gente sabe que não é necessariamente simples, né? Então, o RAG avançado, né, que eles chamam, assim, o mais comum é utilizar uma busca híbrida, né? Então, eu tenho minha base de dados vetorial, mas eu tenho minha base de dados também que vai fazer uma busca por palavra-chave e tudo mais, né? E com isso, a partir do momento que eu recupero esses dados, né, e esses dados eles vêm chunky, né, principalmente quando a gente pensa em bases de dados vetoriais, né, pensando na ideia de que as palavras elas estão sendo armazenadas por similaridade, né, de forma multidimensional, a gente recupera esses dados, tanto de uma base vetorial quanto de uma base de dados relacional, não relacional, né? E a gente faz o re-ranking disso. Então, a gente vai pegar esses dados, vai ver se de fato com o que o usuário solicitou, ou, enfim, o agente, com a ação que ele tem que fazer, faz sentido, e ele determina um top 3, top 5 ali, e pode utilizar aquele dado ali para, de fato, trazer essa informação para que o modelo tenha um raciocínio mais assertivo dentro daquele contexto, né? Terceira prática, comprimir, compress, né? Lembra do que eu falei até no write, né? A gente vai escrever esse dado, mas a gente não vai salvar toda a informação que está tendo ali em tempo de execução. E mesmo quando a gente fala da memória de longo prazo, né? É importante a gente salvar essas iterações, porque isso vai dar contexto lá na frente, né? Desse histórico. Só que a gente não precisa salvar tudo. Por exemplo, eu tive uma interação com um agente, pegar um exemplo conversacional mesmo e, sei lá, abri um chat e perguntei para ele qual que é o meu saldo, quais pagamentos que eu realizei no último mês relacionados a serviço recorrente, enfim, beleza. Só que nisso eu tive várias interações, né? É interessante eu salvar isso? Querendo dividir contexto? Sim. Mas eu preciso salvar tudo? Às vezes não. Às vezes eu posso salvar essa informação simplesmente, e aí geralmente de forma relacional, né? Pegando um ID daquela sessão e um sumário, que seria um resumo, né? Falando ali, ó, o usuário perguntou sobre saldo e pagamentos recorrentes, por exemplo. Então, comprimir o conteúdo, né, o dado, a interação que está tendo, que está sendo salva, é bem importante para a gente conseguir otimizar a nossa janela de contexto, né? E por último, mas não menos importante, é super relevante a gente isolar o contexto também, justamente para a gente não ter um outro termo que a gente chama, né, de context poisoning, ou seja, envenenamento de contexto. A gente não quer, por exemplo, recuperar uma informação que não está atualizada, que ela seja retornada ali para o raciocínio do modelo, né, e que, consequentemente, por não ser uma informação atualizada, ele, né, fazer sair completamente do contexto e dar uma resposta que não faz sentido, né, a famosa alucinação. Então, esses 4 pilares são essenciais para que a gente consiga, né, trazer, de fato, uma otimização de janela de contexto e garantir que o nosso modelo, né, ou, no caso, o nosso agente, ele está seguindo os critérios, né, de aceite, de sucesso, né, do que ele deveria ter, tá? E aí, quando a gente fala de memória, voltando, né, a gente está comentando sobre engenharia de contexto, né, obviamente, como vocês viram, correlacionei muito aqui com memória, né? E a gente tem a memória de curto prazo, que eu comentei rapidamente, né? Que é, no caso, a memória em tempo de sessão, em threads e tudo mais, né? Mas a gente tem a memória de longo prazo, né? Que, de fato, é de onde, geralmente, o agente ele vai ter mais contexto para executar a ação que ele tem que, né, que ele tem que fazer. E essa memória de longo prazo, a gente divide ela em 3 tipos, né?
A gente tem a memória semântica, que é de fato o que a gente comentou, informações sobre o usuário, né, comportamento, definições gerais ali sobre aquele usuário ou sobre aquele agente, né? Lembrando que nem sempre o consumidor de um agente vai ser um usuário, né? Vai ser uma pessoa, às vezes pode ser um outro agente, não outro sistema. A gente tem a memória episódica, que é muito relacionada às experiências, né? Então é como a gente, ações passadas desse agente, né? Como que ele executou tal tarefa, se foi uma tarefa que foi realizada com sucesso, se não foi. E aí a gente também tem a memória procedural, que aí a gente está falando das instruções, né? O famoso meta ou system prompt, né? É o que o agente deve fazer, o que ele não deve fazer. Então isso tudo é importante para a gente conseguir fazer que o contexto daquele agente ou daquele sistema multi-agente ele seja eficiente, né? Segundo conceito-chave, Harness Engineering Evaluations. É um termo relativamente novo, né, entre aspas. Deve ter aí, acho que o primeiro artigo saiu no final do ano passado, então uns 5, 6 meses, mais ou menos, né? Mas principalmente nos últimos 3 meses ganhou bastante espaço, né? E quando a gente fala de Harness Engineering, a gente está falando basicamente da infraestrutura que está em torno desse agente. E essa infraestrutura ela é composta de guias e sensores. Os guias eles atuam antes da ação, né, do raciocínio ali do agente, e os sensores eles atuam depois, né, que é o que a gente chama de feedback, tá? E dentro de Harness Engineering, como que a gente trabalha com os guias, né? A gente já comentou algumas coisas aqui, instruções, políticas de execução, né? Quais são os critérios de aceite, exemplos do que ele deve fazer, do que ele não deve fazer. Isso a gente já vem utilizando bastante, por exemplo, utilizando conceitos de agents MD, skills MD, né? Que vai trazer as capacidades daquele agente, especificações, ferramentas, enfim, são todas as instruções que vão guiar o agente a executar aquela ação, né, da melhor forma. E aí a gente tem sensores, que é o pós, né? Então, para a gente ainda garantir que a resposta ou que a execução daquela tarefa seja de fato corroborada com os guias ali que foram definidos anteriormente, as instruções, né, critérios de aceite e tudo mais. Então aqui a gente está falando de algumas coisas que a gente já fala de engenharia e arquitetura de software tradicional, né? Traces, log, a trajetória do agente, né? Rastreamento distribuído, entender por onde que ele começou, qual foi o raciocínio, quais ferramentas ele chamou, né? E aqui tem alguns conceitos também bem interessantes, né? LLM as a judge. Então a gente fala de analisar a resposta a partir de um outro modelo ou mesmo com uma aprovação humana, né, que é o Human in the Loop. Então a gente vai colocar ali o nosso agente, ele tem até uma certa autonomia, mas vai colocar uma prática que ele tem que ter uma aprovação humana para, de fato, né, fazer o que ele deve fazer. E aí tem outros termos também que a gente vai explorar um pouquinho na parte de FinOps, né? Mas o groundedness é basicamente o quanto aquela resposta que ele deu está se corroborando ou se corrobora com o dado que ele recuperou, né? Então, essa é uma métrica bem interessante também. E aí, dentro de Harness Engineering, né, a ideia dos guias e sensores, dos guias é reduzir o erro antes da ação e dos sensores reduzir o dano depois da ação, né? Dentro disso, a gente tem o nosso loop de evaluation. E evaluation, galera, nada mais é que teste, tá? Feedback mesmo. Então, como que a gente faz? A gente especifica, né, a gente tem lá os nossos critérios, os nossos testes, nossos exemplos, anti-exemplos, a gente mede e a gente melhora. Não tem aí nada de novo, né? E como que a gente faz isso? Dentro de harness relacionados a evals, né, evaluations, a gente tem o nosso switch, né, que é basicamente um conjunto, um componente ali de tarefas e exemplos e testes que a gente vai executar para conseguir determinar se o nosso modelo está tendo o resultado esperado. Então, como eu comentei, são testes, checagem, chamada de ferramenta, tokens, latência, né, tudo que está acontecendo ali para a gente conseguir ter esse insumo e conseguir avaliar e melhorar o nosso modelo, tá, os nossos agentes. Entrando no terceiro aspecto, a gente tem a parte de protocolos e integrações, né? A gente já vem falando bastante, né? Acho que MCP provavelmente é o protocolo aí no mundo de IA generativa que é o que é mais comentado, e se a gente parar para pensar, ele tem apenas 1 ano e meio, né? A Anthropic lançou em novembro de 2024,
Então, assim, vejam só, né, o protocolo mais maduro, né, do mundo de agentes de IA, ele tem apenas 1 ano e meio. Né? Mas o MCP, né, essa altura do campeonato, para quem talvez não saiba, ele basicamente existe para padronizar a forma como agentes de IA, ou modelos, né, de LLM, se comunicam com fontes de dados. Né? E não só ele, mas tem um outro protocolo também emergente, que vem sendo bem comentado, mas também tem 1 aninho só, né? 1 ano e 1 mês, na verdade, né? Que é o A2A, lançado pelo Google em abril de 2025, né? Que é como os agentes se comunicam com eles mesmos. Então, são protocolos que definem, a forma de comunicação de agentes com base de dados, com fontes de dados, e o outro, a forma como agentes se comunicam com agentes. A base deles é a mesma que a gente já vem de sistema webs aí utilizando há tempos, né? HTTP. Né? Obviamente, numa perspectiva diferente, não somente de request response, né, mas no modelo utilizando uma conexão aberta, onde é utilizado o conceito de streaming. Né? Então, como vocês podem imaginar, isso não é nada trivial, não é nada barato, então é bem importante a gente definir as práticas corretas para esses 2 protocolos. Né? Tem outros protocolos emergentes também, vocês já devem ter ouvido falar, principalmente pensando em interfaces de interação, né, com o usuário, com a IA, como o AGUI, A2UI, que é justamente pensando como os modelos e os agentes eles estão evoluindo não só de uma interface conversacional, né, mas para widgets, para uma experiência mais fluida ali dos usuários. Né? Tem o AP2, por exemplo, né, que é o Agent Payment Protocol, lançado pelo Google também, mas tem patrocinadores ali, parceiros como Mastercard, PayPal, que é como agentes, né, realizam pagamentos. Então, tem diversos protocolos emergentes, que é super interessante a gente ver isso, mas assim, que de fato ganharam tração na indústria foram esses 2. E eles, né, visam justamente diminuir, reduzir esse acoplamento, né, e padronizar a comunicação entre fontes de dados e outros agentes. Né? E para fechar o 4º conceito-chave, quando a gente fala de AIOps e FinOps, tem 2 perspectivas. Né? A perspectiva mais técnica, de performance, né? Que é muito relacionada ao AIOps mesmo, e a perspectiva mais de negócio, financeira, de geração de valor. Né? Quando a gente fala de uma perspectiva técnica, a gente já comentou aqui alguns padrões que, na verdade, são utilizados para software tradicional, né? Que é trace, log, correlation ID, né? Rastreamento distribuído. E aí tem outras métricas interessantes. Tem uma métrica que chama Time to First Token, ou TTFT, que é basicamente a métrica que determina a duração desde o input, né, a partir do input do usuário, do prompt, no caso, né, até o primeiro token de saída, ele ser, de fato, executado. Né? Então, quanto que é esse tempo? E isso é uma métrica super interessante, porque ela tem muito a ver com o que a gente viu anteriormente de contexto, né, o quão eficiente está sendo o nosso agente. Tá? Então, uma métrica que, em teoria, né, quanto menor, melhor. Obviamente, nem necessariamente velocidade é qualidade, né? Mas é uma métrica que a gente tem que buscar justamente para a gente garantir que o nosso modelo está tendo um reasoning com o contexto correto, né? Com os dados corretos e sendo eficiente. Né? O groundness a gente já comentou, né? O quanto a resposta se baseou em dados prévios. A gente tem também, obviamente, para medir a alucinação. Isso tudo vão ser métricas que vão ajudar lá no evaluations. Né? E quando a gente leva para uma perspectiva financeira, controle de custos, latência, budget, cotas, quanto cada time está utilizando, cada agente está utilizando, como que está utilizando, quais modelos, né? Como que a gente consegue medir o time to value? Isso aí são coisas que é fácil a gente definir, mas na prática é difícil, né? Pô, desde que eu comecei a pensar ali, fazer o design de um agente, até ele ir para a produção, e até de fato isso retornar valor para o meu negócio, qual que é esse tempo, né? E é aqui que foi o que a gente comentou e reforçando, né, que muitas estratégias ou muita POC, né, acaba morrendo, né, porque a estratégia ela não foi pensada da forma correta. Falou, teve uma ideia, vamos construir, só que a forma que a gente vai medir e vai acompanhar isso é super relevante. Talvez até mais importante, né, porque se a gente não souber direito essas métricas, o que a gente quer, o que a gente espera, obviamente o resultado ele não vai ser satisfatório, né? E aí isso entra muito também em como que a gente pode fazer otimização de modelo, né? A gente vai utilizar um agente durante um tempo de uma forma que talvez um modelo mais econômico consiga entregar um resultado até melhor do que outro modelo. Inclusive teve um caso assim parecido na LangChain, não sei se vocês viram essa notícia, que apenas colocando harness, eles conseguiram aumentar a assertividade do agente em 13%. Né?
Porque eles não mudaram o modelo. Não, vou colocar um outro modelo com uma janela de contexto maior, com, né, um reasoning maior. Não, colocando harness, colocando o que a gente viu ali anteriormente, colocando guias e sensores. Então, engenharia de contexto e harness são essenciais para a gente garantir eficiência dos nossos agentes, né? E, obviamente, pensando na perspectiva que IA não é de graça, IA não é barato, isso, claro, que é super relevante, né? Para não falar que eu não trouxe nenhum slide gerado por IA, né? Esse é o único que eu gerei. Eu pedi, com base nos dados anteriores, para ele criar uma visualização, assim, só para título de demonstração mesmo, né, de métricas que a gente poderia medir, que são exatamente aquelas que a gente conversou no slide anterior, né? Essas são métricas, tanto na perspectiva técnica quanto na perspectiva de negócio, que a gente consegue ter insumo para garantir ou até redirecionar a nossa estratégia multiagêntica, tá, pessoal? Então, pensando numa arquitetura agêntica, isso é essencial. E aí, entrando já nos slides finais, né, acho que o primeiro ponto aqui, né, sobre arquitetura, todo mundo aí imagina, né? A de tecnologia, de alguma forma, se esbarra aí com a arquitetura, né? Então, sabe que em tecnologia não existe bala de prata. É impossível a gente conseguir definir um modelo único para todos os contextos, todas as situações, todos os casos. E a arquitetura é sobre trade-off, né? Essa é a primeira lei da arquitetura de software, né? Tudo é sobre trade-off. Então, sempre que a gente for definir a construção de um novo agente, de uma nova arquitetura para ele, a gente tem que fazer esses trade-offs. Tem que balancear, de fato, de acordo com aquele contexto, com o que é esperado, né, quais modelos, quais padrões, quais práticas a gente vai seguir. Mas ainda assim, já tem, como a gente viu lá, conceitos chaves, práticas que a gente consegue aplicar e utilizar no dia a dia. E essa é a proposta que eu tenho aqui para trazer para vocês de uma arquitetura agêntica, né, onde a gente tem conceitos que são transversais, como Harness, Eval, AIOps e FinOps, e contextos isolados ou específicos, que é um contexto mais humano relacionado à parte de experiência. Como eu comentei, a gente está mudando já o mindset desse modelo só conversacional e indo, de fato, para outras experiências, outros canais na forma como a gente utiliza os agentes de IA, né? Utilizando experiência, inclusive, como eu comentei, né, de Human in the Loop, Human off the Loop, né? Isso é bem importante, tá, pessoal, para a gente garantir que a gente não vai chegar criando um agente e dando 100% de autonomia para ele, né? Então, práticas como Human in the Loop ou LLM as a Judge, como a gente viu lá atrás, são super interessantes para a gente conseguir, de forma gradual, criando essa melhoria, essa eficiência a partir de experiência prática, né? A gente também tem padrões de design agêntico sendo cada vez mais comuns, né? O SDD, Spec Driven Development, onde, a partir de uma especificação, o modelo de LLM ele vai conseguir, de fato, pegar aquela especificação, planejar, quebrar ela e executar, né? Tem também do Martin Fowler, saiu, se não me engano, acho que esse mês, inclusive, uma nova proposta, né, de SPDD, que é o Structure Prompt Development Driven, né? Então, é basicamente o desenvolvimento guiado por um prompt estruturado. Então, a gente vai criar um prompt todo estruturado e o desenvolvimento ali, utilizando um modelo de LLM, vai ser guiado a partir dele, né? Eles se casam, na verdade, ali com o SSD, né? O SDD, na verdade, acaba sendo um aspecto não tão técnico, né? E o SPDD entra um pouco mais baixo nível ali, a nível de engenharia de arquitetura, né? A gente tem um contexto agêntico, aqui a gente já falou bastante, não vou me repetir, mas queria deixar um ponto super relevante aqui, que é a questão de segurança, né? Isso também é um desafio muito grande. Então, vem sendo criado padrões para identidade de agentes, para delegação de tokens, né? O Kleber falou mais cedo, on behalf of. Isso aí é um padrão já no ALF, que está, né? O ALF-OBO, que está no 2.1. Então, trabalhando com a delegação de tokens e autorização, isso está sendo repensado na forma agora como os agentes estão sendo utilizados, né? E, obviamente, a gente tem um contexto sistêmico de tudo que a gente já tem hoje, que também a gente vai ter que repensar e melhorar. Porque, vejam bem, a gente vai criar agentes, é um novo canal, os agentes, para consumir fontes de dados, eles usam MCPs, e MCPs, na maioria dos casos, eles vão utilizar APIs. Então, o consumo das APIs vão aumentar. Talvez essas APIs elas tenham que ser feito o redesign delas para estarem preparadas para esse novo consumidor, que são servidores MCPs, né? Então, isso é super relevante. Mas esse desenho ele ainda dá a impressão de que o Harness e o AIOps eles não fazem parte, né, da mesma camada. Então, assim, a proposta é que sim, eles fazem parte. Então, o Harness é que está em volta de todo esse contexto. E, obviamente, a parte de AIOps e FinOps também. Tá? Claro, isso tudo sem os nossos padrões corporativos de segurança, de governança, de mercado, regulatório, compliance, nada funciona. Então, tem diversos padrões que a gente só vai aplicar agora no contexto de IA, né?
Pessoal, para fechar aqui, uma consideração, já comentei no começo, mas reforçando aqui, né? A estratégia de IA não é sobre apenas usar IA, né? É arquitetar de fato a engenharia para a gente conseguir governar e criar agentes eficientes com governança e em escala. Tá? Citação aqui do Heráclito, filósofo pré-socrático, assim, gosto bastante desse tema, tá? E ele tem uma frase bem legal que é: ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Quer dizer que o quê? Se você entrar num rio novamente, você já entrou, o rio não é mais o mesmo, porque é tudo fluido, e nem a pessoa também é a mesma. Então eu espero que vocês aqui no evento aproveitem bastante, espero que vocês de antes do evento e vocês depois do Apix sejam outras pessoas, estejam cheios de informações, cheios de insights para vocês conseguirem estudar, aplicar aí no dia a dia de vocês, tá? Muito obrigado, estou à disposição aí caso quem queira conversar.